Tudo bem, meu pessoal, meus alunos? Hoje a nossa aula é de liderança cristã e ministério, no nosso curso bacharel em teologia. Eu vou começar hoje pelo capítulo 3 do seu material impresso, sobre liderança, né? Segundo o apóstolo Paulo. Já que o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu, uns falam que foi quem mais trabalhou, não sei se é bem assim não, tá? Mas foi quem mais escreveu, né? No Novo Testamento. Então ele tem mais subsídios para nos mostrar acerca de liderança que os outros escritores do Novo Testamento, tá bom? Bom, liderança segundo o apóstolo Paulo. Então, para entender a liderança, tem que entender aspectos dela, tá? Aspectos dessa liderança. E vamos discutir a semelhança disso com a liderança hoje, né? A liderança da igreja, do nosso sistema de líderes, tá? Bom, o apóstolo Paulo foi uma personalidade do século I, vocês sabem que ele viveu no século I, que marcou a história da igreja, né, que não seria nenhum exagero dividi-la em dois momentos, né? No primeiro momento, o advento de Cristo, né, com o estabelecimento do seu discipulado, junto com a proposta, né, da igreja de desafiadora, né, e confrontadora, libertadora, que trazia a ideia da desconstrução de paradigmas que tinham sido estabelecidos pelo povo judeu, né? E inclusive foi esses paradigmas que impediram que eles entendessem a história, tá? E isso foi transformador, né? E os velhos paradigmas todos foram transformados e foi estabelecido agora uma nova, né, um novo método de serviço, de adoração, né, que é a igreja, tá? E paralelo a isso, pouquinho depois vem Saulo, né? Saulo, né? Vem de Saul, tá? Saulo, fervoroso seguidor e defensor da lei, que tinha esse nome, não era por acaso, né? Que a sua raiz era no nome de Saul. E o seu pai era descendente da tribo de Benjamim. Todo mundo sabe que Saul era da tribo de Benjamim, né? Que foi o primeiro rei de Israel, né? A tribo de Benjamim era pequena, né? Bem pequena, e a herança de Benjamim era bem no centro de Israel. Inclusive, Jerusalém não é na Judéia. Jerusalém é em Benjamim, tá? E ali os arredores, então Saul era da região ali, de bem pertinho de Jerusalém, uma vez que Jerusalém fazia parte da herança de Benjamim, tá? E do lado ficava a Judéia, a herança de Judá, que era um povo bem maior, tinha muito mais gente, então a herança era muito maior de Judá do que de Benjamim, tá? Mas Saulo era descendente dessa tribo de Benjamim, tá? Entre tantos detalhes que compunham, né, a vida desse Saulo, né? Lembrando uma coisa, né, aqui não fica claro no livro, deixa eu falar para vocês, Saulo não teve um nome mudado para Paulo, não, tá? São duas versões. Saulo é o nome dele na língua dele, no meio dos judeus, tá? A língua judia, hebraica, a raiz hebraica dele, tá? E Paulo é a versão romana desse nome, tá? Então ele não teve o nome mudado, como a gente vê algumas pessoas falar isso nas igrejas por aí, não, tá bom? Diferente dos outros casos, que teve caso de mudança de nome, e esse não é o caso, ele não foi mudado o nome, tá? Bom, mas ele tinha umas características que tornava ele um terror para os seguidores de Cristo, tá? Porque ele era perseguidor. Não era só perseguidor, ele era um perseguidor vaidoso, ciumento, ferrenho, tá? E invejoso, que dava trabalho, tá? E se opunha ao segmento dos nazarenos, como eles foram chamados no início. E ele não perdia a oportunidade de aterrorizar os primeiros cristãos aí, tá? Ele esteve presente no primeiro mártir, né, que foi Estevão, né,
primeiro martírio de cristão aí da igreja, da nova igreja, foi Estevão. E certamente ele pode ter ouvido o sermão de Estevão, aquele grande sermão de Estevão, né, em Atos capítulo 7, versículo 58. O Fergus escreveu o encontro de Saulo, ainda jovem, né, com Marte, né? Saulo, que se tornou Paulo, né, que foi chamado de Paulo no meio dos romanos, porque ele tinha a cidadania romana, e o nome dele na cidadania romana era Paulo, tá? E no meio dos seus ele era chamado de Saulo. Tá? Se encontrou com o Marte, no caso Estevão, tá? E olha o que Ferguson escreveu acerca desse assunto. O jovem fariseu, que era Paulo, né, confrontou-o em um debate aberto e ficou zangado, né, porque ele era vaidoso, né, esse é grifo meu, tá? Que apesar de todo o seu conhecimento que Saulo, né, exibia, ele não conseguia revidar os argumentos de Estevão. O seu orgulho se sentia ferido, tá? A sua única defesa agora era um ódio cada vez maior. Ele achava-se decidido em opor, né, em se lhe opor a Estevão e ao cristianismo, né, com mais força ainda. Então foi que ele saiu de sinagoga em sinagoga e descobriu que os seguidores de Jesus estavam por toda parte, tá? Saulo convenceu as pessoas, né, principalmente os líderes, né, que os nazarenos deveriam ser silenciados, mesmo que fosse pela espada, né, porque os seus ensinos eram contrários aos ensinos da lei, né? Ele imaginava isso no início, tá? E quando diziam que Jesus era o Cristo, então ele dizia que ele blasfemava contra Deus, né? Mas percebeu que até os analfabetos dessa seita, como ele chamava, sabiam citar as Escrituras, tá? E conheciam a história judia tanto quanto ele, que se orgulhava de ser um fariseu, conhecedor, né? um doutor na lei, tá? Estudado na melhor escola, com o melhor professor da lei, ele descobriu que aquilo tudo era nada, porque qualquer crente sabia mais que ele, né? Bom, numa dessas investidas contra os nazarenos, que é a seita dos nazarenos, como foram chamados os cristãos inicialmente, tá? Ele encontra o dono deles, que é Jesus, né? Num confronto que marcou não somente o dia, né, do perseguidor, mas a vida dele, né, a vida dos outros que porventura participaram da vida dele de uma ou de outra forma, tá? No segundo momento, ele é abordado, né, duramente no caminho por onde passava, né, era o Senhor inquirindo-o, né, e toda a sua estrutura desabou, literalmente, tá? Espiritualmente, né, ele caiu, né? Outra curiosidade, o pessoal sempre fala que Paulo caiu do cavalo, né, mas não tem cavalo citado lá, né, ele caiu por terra, né, diz a Bíblia. Imaginar que ele caiu do cavalo não é muito fora de lógica, mas afirmar já fica fora, porque não está escrito isso no texto, tá? Diz a palavra que ele caiu por terra, mas caiu por terra em todos os sentidos, não só no sentido de botar o narizão no chão, né, mas também espiritualmente, né? Não somente ele, né, mas o seu ímpeto, o seu orgulho, o seu ódio, né, a sua estrutura emocional, o seu farisaísmo, a sua religiosidade, vou chamar de religiosidade para ficar mais claro, tá? Caiu tudo por terra. Bom, depois ele se levantou, né, bateu a poeira, abriu os olhos, né, mas não pôde ver a ninguém, né, até que Ananias, enviado por Deus, lhe impusesse as mãos e orasse sobre ele, né, como a gente vê em Atos capítulo 9, do verso 11 ao 18, para quem está anotando aí, tá? Está aí no seu material impresso, né? Mas quem não está acompanhando com o material, quem estiver anotando, esse é Atos 9, de 11 ao 18. Estava surgindo aí um dos mais notáveis nomes da história, tá? Agora, despido do seu farisaísmo, do seu orgulho, da sua inveja, né? E com um novo nome, aqui, por isso que eu expliquei para vocês, que aqui não fica claro, né? Paulo, que era o seu nome romano, né, de cidadania romana que ele tinha, que exerceria numa liderança fundamentada em Cristo.
Tudo isso para vocês prestarem atenção na liderança, tá? Ele agora ia exercer uma liderança focada, baseada, estruturada em Cristo, tá? Inicialmente era nele mesmo, no seu farisaísmo, no seu conhecimento, na sua sabedoria humana, no que ele podia conhecer ou aprender, tá? Que nós chamamos de Sofia, né? Sofia, né? Que daí vem sofisma, vem outras palavras disso daí, tá? Essa sabedoria humana, ela é considerada pela Bíblia como demoníaca, tá? Mas ele estava agora a exercer uma liderança baseada em Cristo, uma liderança cristã. Aí está a grande diferença, tá? No fundamento, onde é que está fundamentado, né? Aonde está baseado, onde está a base disso, tá? Bom, olha só, ao olhar para Paulo, estou na página 55, os que chegaram por último, e chegou uma turminha boa aí, né? Já tem 20 e tantas pessoas na sala, tá? Ao olhar para Paulo, né, com todos os seus recursos intelectuais, né, fica difícil compreender que houvesse nele tantos pontos que suscitavam dúvida, né, nas autoridades religiosas sobre a sua vocação, sobre o seu apostolado, tá? Porque ele foi questionado mais de uma vez sobre isso, tá? Alguns aspectos da sua vida foram, de certo modo, contestados, tá? Pois a lógica da cultura helenista, tá? Eu já expliquei para vocês o que era a cultura helenista, mas eu não tenho, né, problema em repetir, tá? Helenismo era o sistema, os gregos, né, que estabeleceram o sistema de helenização. Isso foi 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? Na época de Alexandre o Grande. Então, Alexandre, quando ele conquistava um povo, ele levava para lá um grupo de sábios, né, de professores, filósofos, né? Vocês sabem que os filósofos gregos eram os maiores, né? Então eles eram muito intelectuais, muito inteligentes. Então ele levava a cultura grega, não era só a língua, tá? Era a cultura grega, aquele panteão de deuses, né, da mitologia grega, né, a filosofia grega, o modo de pensar grego, tudo isso era chamado de helenismo, tá? Não era só a língua, tá? E na cultura grega, né, na cultura helenista, né, no caso aí de quem foi helenizado, quem foi estudado na área, não permitia que uma pessoa defeituosa, né, obtivesse sucesso como líder. Defeituosa para o padrão que eles estavam acostumados, tá? Com os defeitos que ele esboçava, né? Porque defeito todo mundo tem, né? Os seus, tá? Bom, primeiro, a oratória, né? A oratória fora do padrão da sua época. Se a lógica helenista fosse aplicada em Paulo, ele jamais exerceria sua liderança, porque ele não encantava com o seu discurso, tá? Quando o ponto-chave era a oratória, a arte de falar bem, não havia possibilidade de sucesso, segundo esse pensamento, segundo o pensamento dos gregos, tá? Ele mesmo fala do assunto em mais de um lugar, tá? Eu vou citar só um aqui, mas ele fala disso mais de uma vez, tá? Em 1 Coríntios 2:1 aí, ó. Eu mesmo, irmãos, quando estive convosco e vos anunciei o testemunho de Deus, não me apresentei como alguém superior no discurso ou na sabedoria. Ou seja, ele mesmo não se considerava alguém à altura de falar em público, porque naquela época era a época dos grandes oradores, era a época do destaque dos oradores, então eles eram muito valorizados na sociedade. E Paulo não era como eles. Ele não tinha a oratória no padrão que eles esperavam, tá? Que eles queriam. Tá? Em algumas versões aparece a palavra eloquência, tá? Ao invés de superioridade, aí aparece eloquência, né? Para descrever a beleza aí de outros que falam de sublimidade, né? Outros de superioridade, quando na verdade não havia adjetivo, né, que nivelasse Paulo ao padrão
deles, né? Dos gregos, tá? Dos helenistas ou os helenizados, tá? Bom, segundo ponto era a sua presença física, que era desprezível, tá? Outra coisa que não inseria Paulo no tipo de liderança que esperava eles, não estou falando a igreja, estou falando os líderes, não estou falando os maiorais, estou falando, né, a cúpula lá, né, do sistema. O sistema escolhia as pessoas de acordo com alguns critérios, né, e os critérios era bem cruel mesmo, tá? Numa cultura como a greco-romana, porque aí nós estamos falando do tempo de Jesus, aqui já foi os helenistas lá, e já estamos nos romanos, que também eram admiradores da forma grega de se apresentar. Então, para a cultura greco-romana, dos dois, tá, a presença física muito dizia sobre a pessoa. Tá? A aparência física da pessoa era de uma importância muito grande para eles. Tá? Eles eram obcecados pela imagem e desprezavam aquelas pessoas que não eram fisicamente apresentáveis. Olha só, é um sistema cruel, né? Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência, né? Será que os nossos padrões herdaram algo dos gregos e dos romanos, né? Fica para pensar aí, né? No meio da igreja não, mas o mundo faz uma seleção cruel aí. A gente vê as minorias se debatendo aí, falando que estão sendo excluídos o tempo todo, né, por causa dessa crueldade do sistema de exclusão e de inclusão. Tá? Não muito diferente de algumas culturas ocidentais do mundo moderno, claro. Tá? Tanto a estatura, quanto a beleza, quanto a forma do corpo eram fatores determinantes para a pessoa ser aceita no exercício de liderança. Tá? Então Paulo já estava desclassificado aqui no concurso aqui, ele já tinha tomado bomba, né? Eu estou coçando um pouco o nariz aqui, porque eu não sei, tem alguns que não sabem, mas eu sou muito alérgico. Quando chove muito, igual nessa época aqui, eu começo a ficar pinicando, tá? Bom, outra coisa que depunha contra ele, né? Não era um bom orador, não tinha boa aparência, né? Tamanho, forma, apresentação, tal, etc. Agora ainda pesa mais uma coisa, tinha passagem pela cadeia. Passagem pela cadeia. Né? Paulo tinha antecedentes, né? Tinha ficha na polícia. Ele teve várias cadeias, tá? E esses antecedentes certamente já faria muitos cristãos desistir de ser liderado por alguém que já foi preso, né? Evidentemente que as causas que resultaram na prisão não eram questões pessoais, né, ao seu respeito como transgredor de princípios, né, mas pelo reino de Cristo, né, que se tornaram um defensor, né, que ele se tornou um defensor. Entretanto, a verdade é que ninguém quer saber as causas, né, pelas quais alguém foi preso. Quer saber que ele não foi preso. Se tiver ficha na cadeia lá, já não serve. Então, Paulo não servia, né? Paulo não servia para eles por vários motivos, né? Para os líderes. E até para alguns crentes também, né? A gente sabe que ele foi resistido também no meio dos cristãos, tá? É claro que a grande maioria da igreja, né, o aceitava bem, mas ele foi resistido várias vezes, tá? Bom, então não seria a oratória, não era a presença física, nem a vida social pregressa dele, né, que chancelariam, que, né, carimbariam a liderança dele. Todos os pontos que poderiam colocar dúvidas sobre o seu chamado à liderança foram suprimidos quando as qualidades necessárias de um líder separado por Deus, né, são confirmadas pelo próprio Senhor. Na verdade, a liderança cristã, o que está sendo colocado aqui, é que a liderança cristã vai na contramão das regras do sistema. Tá? Então, alguém que você imagina, não, esse não vai dar certo, não vai ser um bom líder, pois ele acaba sendo um líder melhor do que outros que a gente idealizou, focou e etc, etc, etc. Tá? Porque quando ele é separado por Deus, confirmado por Deus, o próprio Deus o sustenta, né? E isso posto aí vai apresentando aí os fundamentos dessa liderança em Paulo, né?
A fundamentação dessa liderança é muito importante, porque entendendo a fundamentação dessa liderança, nós entendemos um pouquinho da liderança cristã, que está com problemas. Hoje nós temos problemas na escolha de líderes, nós estamos com problemas de liderança no mundo, tá? Nós estamos com escassez de autoridade, tá? Escassez de líderes no mundo, na política, na empresa, em todo lugar nós estamos com escassez de líderes. Já se nós olharmos para trás dos grandes líderes que tivemos, agora nós estamos num momento difícil, né, para as lideranças, tá? Talvez por não observarmos, né, alguns detalhes, tá? No nosso caso, a liderança cristã vai entrar nessa direção aqui, né? A liderança cristã também, como era diferente, mas também tem a escassez e tem a forma equivocada que muitos líderes se portam, tá? Acaba tendo problemas. Mas para a gente entender isso, nós vamos precisar estudar os fundamentos da liderança. No caso aqui, a liderança de Paulo, né, que a gente está observando. Bom, fundamento. Comum a todos os edifícios, a todo prédio, a toda casa, a toda construção, tá? Tem algo em comum, que é a fundação. A fundação é um fator determinante que promove a verticalização da edificação, que sustenta, que garante que ela pode ser construída, né? Sem um bom fundamento não se constrói nada, né? Pode até construir, mas ele vai ruir em algum momento, vai rachar, né? E isso está tão evidente, né, que ultimamente tem caído tantos prédios aí, né? Vocês perceberam? Tantos edifícios ruindo aí, por quê? O problema está na estrutura, tá? Na estrutura. Então, o problema da liderança também está na estrutura, tá? Que resulta isso aí em duas verdades, né? Primeiro, eu estou no finalzinho da página 56, para os que chegaram por último aí, tá? Primeiro, possibilita a elevação, né? Possibilita construir em cima. Quando tem uma boa fundação, é possível edificar o que for, né? Segundo, cresce sem curvas, né? Sem contornos, sem transtornos, sem dificuldade, né? Independente da sua altura, de tudo, né? Ele cresce reto, né? Doutrinariamente reto, né? E sem fazer curvas, né? Curva de liderança, já viu isso? Né? Umas coisas doidas, né? Tá? Então, o fundamento, né? A fundamentação. Então, primeiro fundamento da doutrina da liderança de Paulo. Nós estamos falando da liderança de Paulo para estender isso para os nossos dias, para o nosso tempo. Nós estamos falando da liderança de Paulo para servir de exemplo somente, tá? Bom, primeiro, a sã doutrina, tá? O padrão comportamental estabelecido para a sociedade tem se mostrado completamente alheio àqueles que foram colocados como princípios, né? Aqueles princípios que são chamados de princípios cristãos, tá? As anomalias sociais cada vez mais influenciam grupos vulneráveis, tá? Atuando nas incertezas presentes nas mentes das pessoas, obstruído por futilidades, coisa fútil que não tem nenhum valor, né? Que não serve para nada e que surge constantemente, tá? O que nós temos de futilidade nos nossos dias é coisa inimaginável, tá? Há muito tempo a gente falava, tem muita coisa fútil. Agora, então, se você for há muito tempo atrás e olhasse para o futuro, você fala, meu Deus, né? Nós estamos num tempo terrível, tá? Então, os princípios têm que ser observados da sã doutrina. Por isso que eu coloco no nosso material, quase todo o nosso material vem com isso. Só os que não vêm é porque houve falha lá na gráfica, lá na editora, tá? Se tiver algum que não veio, porque eu mando colocar os fundamentos da nossa fé, em que cremos, né? Pelo menos o básico eu mando colocar ali. Para quê? Para fundamentar vocês, para vocês estarem arraigados e atentos aos fundamentos da fé, tá? E a liderança tem que ser fundamentada nesses princípios, tá?
sob pena de causar um dano aí no edifício vir todo, né? No mínimo rachar, né? E no máximo vir ao chão, tá? Bom, as vias programações e entretenimentos propagados pela mídia, né? E pelas igrejas não, né? Não posso falar isso aqui não, né? As programações de entretenimento, aquelas coisas lá, tem sido alimento diário oferecido, né, pelo Deus desse século, vamos dizer assim, e absorvido por aqueles que a consciência já não atua legitimamente, né, por encontrar-se indiferente, por estar insensível, né, para efetuar julgamentos, né? Porque para fazer um bom julgamento, seja lá do que for, meus irmãos, nós temos que estar fundamentados, né, em alguma coisa. Nós temos que ter um fundamento para fazer um juízo de valor. E esse juízo de valor, aonde é que está fundamentado? Aonde é que é o fundamento dele, né? Eu levei um choque quando eu li o livro de Jó, a primeira vez, quando Deus falou dos fundamentos, né? Dos fundamentos da terra, dos fundamentos do homem, tudo. Eu fiquei chocado, porque eu sou o cara que veio do mundo, li muito, aprendi muita coisa no mundo. Aí chego na igreja, né, pego a Bíblia, vou ler Jó, levo uma bronca de Deus que fala com ele sobre princípios, sobre fundamentos, sobre isso que eu estou falando com vocês aqui, que Jó levou uma bronca de Deus. Quem ficou curioso, lê lá o livro de Jó, vocês vão ver, né? Onde é que você estava quando eu fundei a terra? Está falando de fundamento, tá vendo? Você sabe no que ela está presa, aonde ela está presa, Jó? Você está entendendo as coisas? Ele está dizendo que ele sabe todas as coisas, e que nós às vezes não entendemos o fundamento, o mínimo necessário, tá? Então, a preocupação de Paulo mostra claramente que as doutrinas de demônios seriam manifestas a qualquer momento. Que doutrina de demônio é essa? A gente fica olhando e fica esperando isso para outra época, não é? Olha isso, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, está aí no seu material impresso, né? Muita gente olha isso esperando isso para frente, tá? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Algumas versões falam muitos, tá? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tá? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, tá? Olha aí. Gente, isso aí se encaixa como uma luva no nosso tempo, né? Se nós não estamos vendo isso, então nossa situação está mais complicada ainda, né? O apóstolo, falando aqui a Timóteo estava na cidade de Éfeso, tá? A cidade de Éfeso era uma grande cidade, tá? Uma cidade importante, era o principal porto da Ásia, tá? Era uma cidade comercial, tinha muita gente de várias nações, porque ali era a porta para o Oriente, né? Ali, portuariamente, era ali de Éfeso que fazia ligação com o Oriente, tá? O apóstolo demonstra um cuidado especial em relação ao Timóteo, né? Que continuou a obra de Deus na cidade de Éfeso, né? Como te roguei quando parti para Macedônia, Paulo deixou ele lá em Éfeso e foi lá para a Europa, tá? Que ficasse em Éfeso, que é na Ásia, está na Ásia Menor, para advertir alguns que não ensine outra doutrina, tá? Paulo, escrevendo a Timóteo, falou para advertir pessoas que não ensinem outra doutrina fora dessa aqui, tá? Aquela cidade era um campo fértil para falsos mestres, né? Pastor. Pastor? Pastor Armando Thiago. Sim, meu Thiago. Pastor do Colégio Industrial. Sim. Pastor, o senhor acabou de dizer em relação ao doutrina de demônio, ludibriação do diabo, isso é algo terrível e tem acontecido em grande escala nos dias de hoje, no qual eu trago isso para a minha vida, para me vigiar, para não só seguir, repassar isso adiante. Exato. Então, a palavra de Deus está se cumprindo, isso é real nos dias de hoje. Pois é, nós precisamos tomar cuidado, né, para que a gente não fique ligado ao sistema, né? A gente tem que ter uma cabeça um pouco mais independente para pensar,
nas coisas de Deus, né? Ter um pouco de liberdade para pensar, porque a gente fica pensando engessado, aí tudo que os outros fazem, a gente, né? E às vezes está indo para esse lado, dessas outras doutrinas, né? Doutrinas extras, né? Doutrinas que são chamadas de doutrinas de demônio. Que ali era um problema, em Éfeso era um problema, porque era uma cidade cheia de falsos mestres, né? Porque cidade grande, né? Todo mundo quer ir para lá, o cara acha que ele é um mestre no negócio, vai para lá para tentar ensinar, né? Até hoje é assim, né? Grandes cidades é um atrativo para essas pessoas, tá? Para os verdadeiros e para os falsos também, porque tem muita gente, então dali a quantidade seria maior, né? Como os cristãos queriam ir para Roma naquela época, do mesmo jeito hoje, tá? Paulo não descarta a possibilidade de haver alguma interferência de natureza doutrinária, né, na igreja, que poderia colocar a perder o trabalho que ele já tinha consolidado ali, tá? Então, nós temos que tomar um cuidado especial com a doutrina, tá? Para começar a liderança, ela tem que ser uma liderança focada, pautada nos fundamentos de Cristo. E a gente pensa, puxa, mas eu creio, né? A minha fé é assim. Nós estamos falando de liderança cristã. Se o sujeito é um líder na igreja, né? Se ele é um pastor, ele tem que tomar cuidado com uma doutrina que está sendo ensinada para a igreja. Não é a dele, não é o que ele acredita, é o que estão ensinando para a igreja. Eu já testemunhei para vocês uma vez, vou falar de novo, tá? Eu estive na escola bíblica dominical, numa igreja do Jardim América, aqui em Goiânia, tá? Cheguei sem avisar, sentei ali, peguei minha canetinha, meu caderninho para fazer anotações, e um presbítero ministrando a palavra de manhã ali, a lição. Dentro de uma lição, em 1 hora de lição, ele conseguiu 11 pontos errados doutrinários. Vou chamar de heresia, porque contra a palavra de Deus é heresia, tá? 11 heresias ele pregou num culto de 1 hora, dentro de uma das nossas igrejas, no nosso sistema, debaixo do nosso nariz. Então eu estou dizendo para vocês que o caso é grave, porque às vezes não tem ninguém avaliando, né? Nem o próprio líder. E o Paulo estava lá longe, estava na Macedônia, estava na Europa, escrevendo uma carta para Timóteo, que estava na Ásia Menor, do outro lado do mar Mediterrâneo, para falar: olha, Timóteo, cuidado com os falsos mestres, cuidado com as falsas doutrinas aí, né? Cuidado para que eles não ensinem isso para a igreja, porque qualquer ponto doutrinário que você conseguir invalidar da Bíblia é ponto para o diabo, tá? Porque o prejuízo é grande, qualquer um deles, não tem pequena coisa, grande coisa. Na Bíblia tudo é importante, tá? A cidade de Éfeso, para vocês terem uma ideia, no tempo de Paulo era um posto comercial, era um porto, né? Era algo grande